Boa tarde, pessoal. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Na medida que eu for falando, vocês vão escrevendo aí. Ou se quiserem só prestar atenção também, não tem problema nenhum. Esse período foi marcado profundamente por profundas transformações sob todos os aspectos. Quando nós falamos em idade moderna e contemporânea, é preciso que se tenha em mente algumas revoluções políticas que aconteceram nesse momento histórico. Então, falar de transição, falar de idade moderna e de idade contemporânea é, na realidade, falar de profundos quebras de paradigmas. Padrões foram quebrados nesse momento histórico. Por quê? Porque vários acontecimentos permearam este período, e acontecimentos importantíssimos na história da humanidade, sobretudo da história da europeia, que acabaram, por assim dizer, repercutindo, reverberando aqui em nós. Quando eu digo acontecimentos, primeiro acontecimento importante foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela aconteceu por volta, ali no início da segunda metade do século XVIII. Logo no iniciozinho da segunda metade do século XVIII. A Revolução Industrial, ela redimensionou toda a Europa, a começar pela Inglaterra, uma vez que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. A grande questão é que, antes da Revolução Industrial, todo meio, todo modo de produção estava calcado única e exclusivamente na mão de obra manufatureira. Na manufatura. Estão lembrados disso no conteúdo de história no ensino médio? Pois bem. Tudo era produzido artesanalmente. E pelo fato de ser produzido artesanalmente, o produto às vezes demorava uma semana para chegar, para terminar. Por exemplo, um produtor, um sapateiro, ele demorava às vezes uma semana para que esse sapato ficasse pronto. Por quê? Porque até chegar no seu estado final, ou seja, até chegar ao consumidor final, esse sapato ele passava por uma série de departamentos. Ou seja, existia uma série de processos que marcavam fundamentalmente o processo de fabricação desse sapato. Como, por exemplo, o curtume. A curtição do couro. Levava-se tempo para o couro curtir. Depois levava-se tempo para esse couro ser tingido. Depois levava-se algum tempo para esse couro secar. Depois levava-se mais algum tempo para esse couro ser transportado até as manufaturas. Depois, mais algum tempo para esse couro ser cortado, costurado, a sola ser transformada o látex ser transformado em sola de sapato e, consequentemente, costurado e levado até o consumidor final. Às vezes, um sapato levava uma semana ou 10 dias para chegar até o consumidor final. É por isso que até hoje, você vai comprar um sapato sob medida, vai mandar um sapateiro fazer o sapato custa uma verdadeira fortuna. Um sapato social hoje não sai por menos de R$500. Hoje, qualquer sapateiro, ele não faz por menos de R$500, ao passo que se você for comprar em qualquer loja o mesmo sapato, é claro, o mesmo sapato que eu digo é social, ele sai
às vezes 4, 5 vezes menos mais barato do que se você mandasse fazer. Por quê? Porque além do sapato manufaturado ele ser muito mais durável, né? Ele tem uma maior durabilidade, ele demora também no que diz respeito ao seu processo de fabricação, além de ser também um produto altamente artístico. Por quê? Porque ele é inédito, ele foi produzido pela mão de um artesão, a mão de um sapateiro que usou toda a sua criatividade para poder fabricar esse sapato. Percebe que há uma série de processos que envolvem esse sapato? Pois bem, pelo fato de ser um produto manufaturado, ele era muito caro naquela época. E às vezes, né, na maioria esmagadora das vezes, esse produto lá na manufatura, ele era utilizado para ser fabricado, às vezes 4 ou 5 pessoas. Ou seja, um sapato, 4 ou 5 pessoas trabalhavam em cima dele e, portanto, encarecia demais o produto e, portanto, não vendia-se muito, não tinha muita saída e, portanto, não aquecia a economia e, portanto, o desemprego era muito grande. Porque não tinha emprego para todo mundo. E aí? Quando há a criação da primeira máquina, a coisa começa a mudar, ou seja, o cenário começa a mudar. Por quê? Porque agora já não é mais manufaturado, a coisa agora é fabricado em série. Começa-se aí o processo de fabricação em série deste produto. Ou seja, se antes demorava uns 10 dias para um par de sapato ficar pronto, usando 4 ou 5 trabalhadores para fabricar um par de sapato, agora, com o advento das máquinas, uma pessoa só operando uma máquina é capaz de produzir em menor escala de tempo 100 pares de sapato. Entendem o processo? Entendem a diferença gritante, a grande transformação que as máquinas começaram a trazer no que diz respeito ao aquecimento ou à fabricação da mercadoria? O que aconteceu? Aconteceu que houve, com isso, com o surgimento das máquinas, houve um fluxo de desemprego muito grande. Surgiu. Por quê? Porque antes usava 4 ou 5 pessoas, agora não, agora uma pessoa. Ou seja, aquele superávit, ele deixou de ser um superávit e passou a ser, a partir daí, um déficit. Isso causou uma onda de desemprego muito grande na Inglaterra. Quando houve essa crise, esse desemprego muito grande na Inglaterra, aconteceu aquilo que é chamado de revolução do operariado. E quando eu digo revolução do operariado, eu não estou me referindo a uma revolução proposta por ideais marxistas, por uma ideologia criada por Karl Marx e Engels. Não é nesse momento histórico ainda, é um pouquinho antes. Quando eu digo revolução do operariado, eu digo o seguinte, que esses funcionários, pelo fato de ter havido uma onda de desemprego muito grande na Inglaterra, esses operários revoltados com a crise que estava abalando toda a Inglaterra, eles se juntaram e invadiram essas fábricas e começaram a quebrar, a depredar todas essas máquinas. Por quê? Porque a Revolução Industrial, né, antes dela acontecer, havia acontecido um êxodo rural muito grande, ou seja, as pessoas saíram dos campos e foram em direção à cidade grande para poder trabalhar justamente nessas manufaturas. E aí, agora com a Revolução Industrial, essas pessoas, elas ficaram desempregadas, ou seja, elas não podem mais voltar para suas terras. Por quê? Porque muitas arrendaram e muitas venderam essas terras, né? E por outro lado, lá na cidade grande, não tinham emprego nenhum, ou seja, estavam desempregadas. Ou seja, essas pessoas, elas se encontraram, se viram num mato sem cachorro,
Ou seja, numa encruzilhada. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, elas se viram sem eira e nem beira. Se viram completamente sem norte, sem um sentido. Isso levou o quê? A uma crise social muito grande. A grande questão é a seguinte: se por um lado a Revolução Industrial produziu, né, um déficit, uma crise social muito grande, por outro lado a Revolução Industrial ela surtiu o impacto positivo muito grande na Europa. Que impacto foi esse? O super-enriquecimento da burguesia. Aquela burguesia emergente que estava começando a se emergir, a ganhar forças, quando ela estava aliada ao Estado absolutista, tá? Essa burguesia emergente, ela ganha forças com o advento do Estado liberal, lá no final do século XVII, e atinge o seu ápice, ou seja, ela ganha forças e poderes sem precedentes, poderes econômicos sem precedentes, lá na segunda metade do século XVIII, quando ela super enriquece, por ocasião do quê? Por ocasião desta mercadoria, que agora não é mais produzida manufatureiramente, mas por esta mercadoria que é produzida em série. Ou seja, produz-se muito, tá? Com um baixo número, um baixo percentual de trabalhadores operando esta máquina, entrega-se a mercadoria em menor tempo e, consequentemente, eu recebo muito mais em menor tempo. Percebe? É o processo da industrialização do Fordismo. O que é o Fordismo? O Fordismo nada mais é, no século XX, né, uma superação, né, daquilo que aconteceu lá, entendeu? Nessa quebra de paradigmas, ou seja, nessa transformação da manufatura para a maquinofatura. O Fordismo é um exemplo clássico disso. Por que a Europa ela começa a se despontar cada vez mais após a Revolução Industrial? Justamente por causa do superenriquecimento da burguesia. Ou seja, quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Quanto mais eu produzo, mais capital de giro eu tenho dentro da minha empresa. E quanto maior for o meu capital de giro dentro da minha empresa, mais fábricas eu vou abrindo. E quanto mais fábricas eu vou abrindo, menos empregos eu gero. Menos, por incrível que pareça, menos empregos eu gero e mais eu ganho. E mais rico eu fico. Ou seja, eu mais me locupleto. Isso levou a burguesia a um êxtase econômico. Tudo isso por quê? Por causa do capitalismo. Aí surge quem? Para dar forças a esse modus operandi desta burguesia. Adam Smith. Adam Smith ele surge dentro desse conceito, dentro desse contexto. Quando ele escreve, como na qualidade de liberal que ele era, né, uma obra cujo título é A Riqueza das Nações. O que o Adam Smith trabalha nessa obra, A Riqueza das Nações? Aquela ideia de laissez-faire e laissez-passer. Ou seja, essa ideia de laissez-faire e de laissez-passer, ela é o que vai dar dinamicidade de uma vez por todas, definitivamente, ao capitalismo. Ou seja, quando ela dá dinamicidade de uma vez por todas ao capitalismo, o que acontece? Acontece exatamente o seguinte, que o mercado ele passa a se autorregular. Essa é a ideia do liberalismo econômico. O mercado passa a se autorregular. E quando o mercado ele passa a se autorregular, o Estado ele não deve intervir na economia. Ou seja, quando há um colapso, bem como uma ascensão na economia, o Estado ele não deve, sob hipótese alguma,
não deve, sob hipótese alguma, interferir no que diz respeito ao processo de gestação da própria economia. Ou seja, o Estado não deve interferir naquela roda que move a grande maquinaria da economia. Não. É o próprio mercado que deve se autorregular, é o próprio mercado que deve avaliar o que está acontecendo. E após a avaliação daquilo que está acontecendo, ele deve, tomar as suas devidas providências para que a economia seja restaurada. E com isso surge, posteriormente, mais tarde, fundamentado nessa ideia, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela surge justamente como produto dessa ideia. E aí nós temos o quê? Lá no século XX, meados da primeira metade do século XX. Não, a Bolsa de Valores de Nova York, cujo colapso se dá em 1929, que é também chamado de a Grande Depressão, ou a crise de 29, em Nova York. Mas tudo isso aconteceu lá, entendeu? Com a crise da Bolsa de Valores em Nova York, por quê? Justamente por causa daquela burguesia que até então havia atingido o seu ápice por ocasião da Revolução Industrial. Lá no final do século XIX, ela entra em decadência. Ou seja, o capitalismo entra em decadência no final do século XIX. Com a decadência do capitalismo, com o enfraquecimento do capitalismo no final do século XIX, isso preparou o palco para o quê? Para a queda da Bolsa de Valores em 29. Dentre outros fatores, dentre outros acontecimentos nos quais ela também preparou o palco, que é o advento dos estados totalitaristas, como, por exemplo, a Revolução Bolchevique de 1917. Entendem, gente, o impacto que a Revolução Industrial produziu? Essa é a grande questão. A questão é a seguinte. Deixa eu dar uma bicada aqui, gente. A questão é a seguinte, que com aquilo que estava acontecendo ali na Inglaterra, uma vez que a Revolução Industrial ela estava atingindo seus tentáculos, ela estava lançando seus tentáculos em toda a Europa, essas crises elas levaram, como eu disse, a revoluções. Como naquela época o trabalhador era muito explorado nas fábricas. E quando eu digo explorados eram explorados mesmos. Por quê? Porque não existiam leis trabalhistas. O dono da fábrica, ele pagava o que ele bem entendia para o trabalhador, para o operário. Mas, ao mesmo tempo, ele também obrigava esse operário, uma vez que a demanda por emprego era muito grande, a procura era muito grande e a oferta era pouca, ele se dava ao luxo de pagar o que ele queria e obrigava esse funcionário a trabalhar até 16 horas por dia. E aqueles empregados e aqueles trabalhadores que tinham filhos, que tinham famílias, o que eles faziam com essas famílias, com essas crianças? Eles levavam essas crianças junto com eles para as fábricas. E essas crianças ficavam ali, muitas vezes até ajudavam, começavam desde cedo uma espécie de trabalho sem remuneração nenhuma, que é o que nós chamamos hoje de trabalho escravo infantil. Isso era muito comum naquela época. Por quê? Porque não existia fiscalização nenhuma, não existiam leis trabalhistas para poder fiscalizar isso. E além disso, a insalubridade era muito grande também, gente. Operários morriam de exaustão, de tanto trabalhar.
E ele não tinha a quem recorrer. Por quê? Porque se ele fosse reclamar, ele automaticamente era despedido. Por quê? Porque se ele fosse reclamar, né, de estar trabalhando muito e ganhando pouco, aquém daquilo que ele estava trabalhando, o dono da fábrica mandava ele embora e tinha 10 para substituí-lo, muitas vezes para ganhar menos. E aí? Com todo esse imbróglio que estava acontecendo, isso levou que a classe operária a se organizarem de forma bastante efetiva. Quando eles se organizam de forma bastante efetiva, aí começam a surgir para poderem salvaguardarem os direitos do trabalhador, que era o direito a ter um salário justo, a ganhar aquilo que a função dele demandava, surgem as primeiras corporações na Inglaterra. Qual é o nome dessas primeiras corporações? Hã? Pergunto de novo, qual é o nome destas primeiras corporações que começam a surgir? Sindicatos. Exatamente. Começam a surgir os sindicatos. Entendem agora a origem dos sindicatos? Esse era o problema. O problema é que o sindicato ele já nasceu corrompido. Lá na sua gênese, na sua origem, o sindicato já nasceu corrompido. E eu falo isso sem medo nenhum, entendeu? De falar isso. O sindicato já nasceu corrompido, está corrompido até hoje. O sindicato, naquela época, ele foi formado por uma corja de vagabundos. Por uma corja de vagabundos, naquela época. Por que eu digo por uma corja de vagabundos? Por quê? Porque com o passar do tempo, essas corporações, estas instituições foram ganhando forças, por quê? Porque tinham o apoio do proletariado, da classe trabalhadora, tá? Eles tinham apoio dessa classe e eles foram com isso ganhando forças a ponto de começarem a fomentar por toda a Europa, a começar pela Inglaterra, greves. Greves. E aí? Já viram o impacto que isso produzia negativamente para o dono da fábrica? Por que produzia impacto negativo profundo para o dono da fábrica? Porque o dono da fábrica ele precisava, para comprar matéria-prima para sua indústria, ele precisava pegar financiamento do banco. E aí? O banco emprestava, concedia esse financiamento, porém com um juro bem além do que era cobrado na época. Ou seja, um juro muito acima da inflação. A grande questão é que eu preciso devolver esse dinheiro. Eu preciso pagar esse financiamento. Porque senão o banco vai hipotecar toda a minha fábrica, todas as minhas propriedades. E hipoteca mesmo. Mas, por outro lado, a minha produção está parada. Eu tenho um prazo para pagar esse financiamento, mas, por outro lado, a minha fábrica está parada. Por quê? Porque há trabalhadores, há uma classe trabalhadora que está em greve. Um dia que eles deixam de produzir é um dia a menos que eu tenho para pagar a minha hipoteca, o meu financiamento.
É um dia a mais que eu me aproximo da minha hipoteca. Quem está ganhando com isso? Eu ou o banco? O banco, por quê? Porque para o banco, se você não pagar, para ele é melhor. Por quê? Porque é juro sobre juro, além dele hipotecar a tua propriedade. Porque se ele hipoteca a tua propriedade, o que vai acontecer? A tua propriedade vai a leilão, e aí ele pode vender a propriedade tua pelo preço que ele quiser. Ou seja, se a tua dívida hoje é 1 milhão, só supondo, se a tua dívida é 1 milhão, se eu hipoteco a tua propriedade, o que vai acontecer? E mando isso para um leilão, eu posso começar o meu lance inicial com 2 milhões. Quem der o primeiro lance, eu já estou ganhando 1 milhão. Percebe que para o banco é muito importante, quanto menos você se demonstrar favorável ao pagamento de uma dívida, para o banco é melhor. Ele não está perdendo. E aí? Eu preciso acabar com essa greve. Bom, então vamos negociar. Vamos negociar. Os mesmos que fomentaram a greve são os mesmos que têm o poder para acabar com a greve. Chama-se a diretoria do sindicato à mesa de negociação e escorrega uma propina para a direção do sindicato, para o sindicato acabar com a greve. E em contrapartida, para que a classe trabalhadora não se sinta prejudicada, uma vez que ela está exigindo X de benefícios, olha, eu não posso dar X de benefícios, mas eu posso conceder metade de X de benefícios. E fala para eles que é o máximo que eu posso pagar. E aí? E aí que os mesmos que fomentaram a greve acabam com a greve, levam por fora, porque receberam a propina, e em contrapartida, eles fazem a cabeça dos seus liderados para se contentarem apenas com metade de X de benefícios. E aí tudo volta a ser como era antes, ou seja, o trabalhador, ele continua naquele círculo vicioso, que é o círculo vicioso da exploração. Antenado a tudo isso que estava acontecendo, todas essas efervescências sob todos os aspectos, surge um indivíduo que nunca trabalhou na vida, foi um vagabundo a vida inteira. Vagabundo a vida inteira. Criticou o capitalismo, mas em contrapartida estava mamando nas tetas do capitalismo. Karl Marx. Foi um grandíssimo vagabundo. Falo mesmo, porra. E foi, porra. Se alguém me provar que ele um dia trabalhou na vida, eu cesso o meu discurso. Se alguém algum dia me provar que ele nunca mamou nas tetas do capitalismo, eu cesso o meu discurso. É por isso que a maioria esmagadora dos que seguem a ideia dele, as ideias dele, né, não gostam de trabalhar, porra, não gostam mesmo. E aqui vai uma crítica, eu estou criticando mesmo, marxista. Não gosta de trabalhar, é vagabundo, não gosta de trabalhar, porra. E aí? E aí que eles vão para o Estado. Eles vão para o Estado. O que eles fazem? Eles vão virar funcionários públicos. Mas mesmo virando funcionários públicos,
Né? Eles estão lá, entendeu? Em contradição. Por quê? Porque como eu, que critico o capitalismo, posso estar mamando nas tetas do Estado capitalista através das instituições? Eu sou contra o capitalismo, mas eu estou consumindo produtos caríssimos. Mas daí, isso é só um comentário que eu estou fazendo, gente. Mas daí vamos dizer, mas Marx disse que quem produz é dono dos meios e dos modos de produção. Por isso que eu tenho um iPhone de R$3.000. Por quê? Porque quem produz é dono dos seus meios e dos seus modos de produção. A pergunta que eu faço é, Marx estava certo? Estava nada. Primeiro por quê? Porque eu sou contra a mais-valia. A partir do momento que eu compro um produto caro, eu contra a mais-valia, eu estou permitindo com que aquele que está subjugado à mais-valia continue estando subjugado à mais-valia. É a mesma coisa, só usando como exemplo. Sou contra as drogas, mas em contrapartida eu estou lá na boca de fumo comprando do traficante. Gente, sejamos coerentes, pô. A pessoa pode acreditar, defender a tese que ela quiser. Eu respeito, cada um é livre para pensar e para defender o que quiser, mas seja coerente. Tem que ter, no mínimo, coerência. E isso aqui vai ao pé da letra para o meu canal. E eu estou me lixando se tiver marxista, se tiver sindicalista que queira me processar. Me processa se tiverem culhão para isso. É áudio, mas a minha cara tá aí no canal. E aí? Estou subjugando a pessoa mais-valia. Quem produz é dono dos seus meios e dos seus modos de produção, é nada. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou trabalhar para você, você como empresário, se eu levar em consideração de que Marx disse que o trabalho ele é parte da mercadoria, repito, o trabalho, a mão de obra é parte da mercadoria, e como parte da mercadoria, ela possui um valor agregado a ela, um valor objetivo agregado a ela. A partir do momento que você vai trabalhar para mim, o teu trabalho é parte da mercadoria, eu estou comprando a tua mão de obra. Você está me vendendo a tua mão de obra como você vende a tua mercadoria, tá? Você está comprando a minha mão de obra e em contrapartida, tá? Eu estou vendendo ela. Ou seja, você me paga pela mão de obra e em contrapartida eu te forneço a mesma. É uma troca que nós estamos fazendo. Percebe? Você está pagando por esta mercadoria. Você pagou por esse caderno. A partir do momento que você paga por esse caderno deixa de ser lá da papelaria e passa a ser seu. Da mesma forma é a mercadoria, a mão de obra. Quando você trabalha para mim, a tua mão de obra deixa de ser sua, uma vez que eu estou te pagando, e passa a ser minha. E, portanto, eu posso fazer com a tua mão de obra o que eu bem quiser e bem entender. Esta é a lógica instrumental do capitalismo no que diz respeito aos seus modos de produção. Portanto, o trabalhador,
Portanto, o operário não é dono daquilo que ele produz. Quem é o dono daquilo que ele está produzindo? O burguês. Ele passa a ser dono daquilo que ele está produzindo a partir do momento que ele detém a posse dessa mercadoria. Através do quê? De uma troca objetiva. Pagamento por ela. Está claro isso, gente? Está claro? Surge o marxismo para refletir sobre isso. E aí vai refletir sobre mais-valia, vai refletir sobre reificação. E quando diz mais-valia, essa mais-valia ela é entendida como sendo mais-valia relativa e absoluta, porque mais-valia é um termo genérico, né, em Karl Marx. Alienação tanto do trabalho quanto da mercadoria, ou seja, tanto da mão de obra quanto da mercadoria. Surge Marx em sua obra, cujo título é O Capital, para falar desses mecanismos utilizados pela burguesia para suplantar a classe operária. Mas, por outro lado, abre aspas, eu não sou idiota, não sou ingênuo de não reconhecer a importância, o impacto que Marx exerceu naquele momento histórico. Ele foi importante naquele momento histórico? Foi. Por quê? Porque ele levou a classe operariada a refletir sobre os mecanismos utilizados pela burguesia como instrumento de exploração da classe operária. Então, a classe operária ela começou a acordar justamente por causa da publicação do Capital. Ele foi importante? Foi. No seu momento histórico? Foi. Mas, mesmo ele ter sido importante no seu momento histórico, não significa dizer que as teses dele estão repletas de contradição, de contradições. E aí? No século XX surge o Instituto von Mises, com o economista austríaco Ludwig von Mises, para rebater as teses de Marx. E rebateu. Instituto Mises, existe até hoje. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Vocês estão entendendo, gente? Eu estou dialogando com a história, com a ciência política, com a economia, com a sociologia, porque quer queira, quer não, ele é estudado pela sociologia. Aliás, o sociólogo ele tem um orgasmo quando ouve falar em Marx. Não sei porquê, parece que ele é o único na sociologia. Eu não sei porque que só estuda esse cara. Com tanta coisa para estudar na sociologia, estuda-se só esse Puglia. Prosseguindo. Paralelamente a esse acontecimento, há na mesma Europa uma dinastia, só que na França, chamada dinastia dos Bourbons. A dinastia dos Bourbons foi a dinastia dos Luizes. A dinastia dos Bourbons, ela levou a França
a um colapso econômico muito grande. Por quê? Porque para sustentar toda aquela parafernália, todo o luxo, toda a ostentação da corte, eles taxaram impostos pesados para o povo. Isso levou a França, a sociedade francesa, a uma asfixia muito grande, ou seja, a sociedade francesa se sentiu asfixiada justamente por causa da exploração da carga tributária na qual os Bourbons estavam impetrando sobre a sociedade. Isso levou a alguns indivíduos a se rebelarem contra o Estado. E nessa época existia uma briga muito grande entre gerondinos e jacobinos. Só que nesse momento histórico, né, dessa briga, nessa desavença entre gerondinos e jacobinos, né, nesse momento histórico existiam, como eu disse, alguns indivíduos que eles estavam minando ideologicamente as bases da sociedade francesa. Ou seja, eles estavam encabeçando movimentos insurrecionais para que a própria sociedade francesa pudesse se levantar contra aqueles mecanismos de exploração. Quem eram esses indivíduos? Danton, Robespierre e Marat. Já ouviram falar neles? Pessoal, vocês já ouviram falar nesses caras? Então estão escutando agora. Foram os 3 porquinhos da Revolução Francesa. A grande questão é a seguinte: o que aconteceu? Eles conseguiram ter uma penetração muito grande nas classes mais baixas, ou seja, na base da pirâmide social francesa. Eles conseguiram ter uma penetração tão grande, por quê? Porque o discurso deles iam ao encontro das necessidades do povo, da classe trabalhadora. O discurso ia ao encontro. O discurso de Robespierre, ele trazia alívio, alento ao coração desesperado, desesperançado da classe trabalhadora, da classe proletariada da França. Até que ele incita toda essa massa a se rebelar, a pegar em armas e a se rebelar contra os poderes instituídos, a autoridade estabelecida, e assim aconteceu. Ou seja, o povo passa a pegar em armas, né, e se rebela contra o Estado, a ponto de provocar uma revolução inigualável e sem precedentes em toda a França. Isso aconteceu, teve o seu cume, teve o seu ponto de culminância na antiga prisão chamada de Bastilha. Daí a Revolução Francesa, com a deposição da dinastia dos Bourbons, a Revolução Francesa também ser chamada de a queda da Bastilha. Por quê? Porque houve a queda daquele regime que prendia, que sufocava, que asfixiava a classe trabalhadora. Queda da Bastilha. Com isso, há o quê? Aquele mesmo indivíduo que havia feito a revolução
calçado nos ideais iluministas, que é de liberdade, igualdade e de fraternidade. Daí o lema da Revolução Francesa, ser liberdade, igualdade e fraternidade. Esse mesmo indivíduo que defendia esses ideais iluministas foi o mesmo indivíduo que levou a França a um período de tirania e de despotismo muito grande. Robespierre conseguiu ser pior do que os Bourbons. Aquele Robespierre que usou, que teve o apoio da imprensa, esse mesmo sujeito foi o mesmo que depois mandou queimar todas as imprensas. Ou seja, perseguiu a imprensa. Fundamentado no quê? Na ideia de contrato social de Rousseau. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ideal iluminista. Pega lá do contrato social do Rousseau. Você vai ver. A Revolução Francesa, quem lança as bases ideológicas para a Revolução Francesa foi Rousseau. A Revolução Francesa, em outras palavras, fundamentado na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, tendo como mentor intelectual Robespierre, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução não de direita, mas de esquerda. De esquerda. Sobretudo, no que diz respeito à perseguição de Robespierre com relação à burguesia, em relação à propriedade privada. A burguesia na França foi a que mais foi perseguida por Robespierre. Por que isso? Porque a burguesia era a detentora da propriedade privada. E ele, como leitor de Rousseau, entendia que a propriedade privada era um mecanismo de opressão da burguesia em relação ao proletariado. O que escravizava o proletariado era a propriedade privada, segundo o Rousseau. Robespierre, ele tem isso em mente. Ele tem isso em mente. E é por isso que ele vai perseguir a burguesia, por causa da propriedade privada. Mas Robespierre não fica muito tempo no poder. Quando ele sai do poder, o que vai acontecer? Vai acontecer que o lugar dele precisa ser ocupado. E quem vai ocupar o lugar de Robespierre? Quem vai ocupar o lugar de Robespierre? Quem vai governar a França? Gente, história. Luís foi decapitado. Napoleão, quando ele passa a governar a França nesse momento, ele instaura ali uma série de medidas políticas e econômicas. Instaura uma série de medidas políticas e econômicas. A questão é que ele via na Inglaterra a sua maior opositora. Ou seja, ele percebia que a Inglaterra estava impedindo a França, uma vez que a Inglaterra era a inimiga da França, lembra da Guerra dos 100 Anos?
Pois bem, foi travado entre Inglaterra e França, lá na Idade Média. A Inglaterra sempre foi uma pedra no sapato da França, ou seja, Napoleão via na França, na Inglaterra uma espécie de pedra no sapato, ou seja, ele percebeu que a Inglaterra estava impedindo a França de se reerguer economicamente, politicamente. Porque quer queira, quer não, a Inglaterra ela sempre deteve ali na Europa uma certa autoridade, um certo prestígio político. E até hoje é assim. Até hoje. Embora o parlamento mandar na Inglaterra hoje, eles terem um primeiro-ministro, terem uma rainha lá que já passou já da época de mumificação, de embalsamento. Pô, aquela mulher não morre, meu. Eu vou morrer, aquela mulher vai ficar viva ainda. Aquele homem lá, pô, tem 80 anos, lá, pô, é chamado de príncipe com 80 anos. Ah, merda, meu. Ah, príncipe Charles, meu, o cara já passou da época. Quando que esse bosta vai ser rei, gente? Fala pra mim. O cara tem 80 anos de idade, pô, príncipe Charles. Príncipe com 80 anos já, meu. Ah, brincadeira, gente. Ah, eu olho aquilo às vezes na televisão e falo, pô, essa família tá me tirando, meu. Essa mulher não morre nunca? Pô, já passou da hora dessa mulher morrer já, meu. Príncipe Charles. Olha na cara do cara, pô, o cara... Ah, brincadeira, meu. Tá de gozação comigo. Mas enfim... Ele percebe que ele quer ali mover os pauzinhos contra a Inglaterra. Se por um lado a Inglaterra está boicotando a França de se reerguer economicamente, politicamente por causa da Revolução, por outro lado ele quer dar uma resposta à altura. E isso é muito comum na diplomacia. Isso é muito comum no mundo da ciência política. Dar uma resposta política à altura. É comum. E foi isso que ele fez. O que ele fez? Como ele estava invadindo uma boa parte dos países na Europa, ele instaura um bloqueio. Ele instaura um bloqueio, ou seja, quando ele instaura esse bloqueio, ele proíbe terminantemente aqueles países que até então ele havia conquistado a negociarem com a Inglaterra. E eram países importantes. Por quê? Porque eram países produtores. Era importante para a Inglaterra isso. Negociar com esses países. Só que a Inglaterra percebeu que Napoleão havia instituído o chamado bloqueio continental. O que aconteceu? A Inglaterra vai dar uma resposta à altura. Pera lá, o cara retalhou a gente instaurando um bloqueio, ou seja, com a instauração desse bloqueio, nós estamos impedidos de negociar com esses países que estão subjugados a ele. E aí? Vamos dar uma resposta, mas como vai ser essa resposta? A França entra em guerra com a Inglaterra. E essa guerra, ela termina depois de longos e árduos anos, até que o general Wellington vence Napoleão e suas tropas numa famosa batalha chamada de Batalha de Waterloo.
Só que nestas alturas do campeonato, antes dele guerrear com a Inglaterra, há um país que resolveu virar as costas, desobedecer o bloqueio continental. E pagou por isso. Portugal. Portugal desobedeceu. É o rei de Portugal. O paneleiro é o rei de Portugal. O paneleiro resolveu ignorar, desobedecer. E negociou justamente com quem? Com a Inglaterra. Ai. O que o Napoleão fez? Não deixou barato, gente. Napoleão invade Portugal. Quando ele entra em Portugal, a família real vaza junto com uma família de 150 corruptos. Para onde? Para os quintos dos infernos. Onde eram os quintos dos infernos? Era a termologia usada por eles. Por quê? Quinto dos infernos, porque aqui era presídio. Aqui era presídio. Por que vocês acham que tem mais presídio no Brasil do que escola? Ai. Republicazinha das bananas é essa, meu? Ele vem para os quintos dos infernos junto com uma leva de 150 corruptos. Hoje dá uma porrada. E aí? Chegando aqui, transforma isso aqui num império. A cadeira fica vacante. Família real vem para cá. Querem transformar os quintos dos infernos num paraíso. Por quê? Porque o capeta já está aqui. Quem é o capeta? É o rei. Querem transformar o Brasil, a colônia, na sede do Império Português. Como aqui era uma terra de ninguém, aqui era uma terra de ninguém, aqui era uma terra que obedeciam às leis de Portugal, tá? Os grandes donatários mandavam aqui, representados pela coroa portuguesa. As leis portuguesas, elas imperavam aqui. Mas, em tese, na prática, era uma terra de ninguém. E aí? Para dar coesão a tudo isso, para organizar tudo isso, redimensionar isso tudo aqui, cria-se em 1824 o quê? E aí nós já vamos para o campo do direito. Hã? O que, pessoal? Constituição. Em 1822, a independência. 1824, uma Constituição. É a primeira Constituição chamada de Constituição outorgada. Por que é chamada de Constituição outorgada? E aqui já vai história do direito constitucional. Porque foi outorgada pelo rei. Havia o legislativo, havia o executivo e o judiciário, e um quarto poder, um moderador.
legislativo, executivo e judiciário, embora distintos, com linguagens distintas, com finalidades distintas, estavam subjugados ao poder moderador. A autoridade do rei. Ou seja, era o rei quem chancelava tudo. E aí, chegando aqui, os nobres, que eram os burgueses na Europa, deitaram e rolaram. Por quê? Porque se satisfizeram com todas as riquezas que aqui poderia proporcionar. Nestas alturas do campeonato, o Império de Napoleão já havia perdido a guerra, já havia entrado em decadência. Com isso, uma vez que eles eram nobres e burgueses, eles começaram a comprar terras, e muitos até confiscar terras, grandes latifúndios, e se tornarem senhores de engenhos. Com isso, eles começaram a produzir, a plantar e a colher em grande fartura e vender justamente esta colheita, este produto que era produzido em larga escala aqui no Brasil, detalhe, sem nenhum custo para a Europa, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Só que eram poucas as pessoas que trabalhavam nestes engenhos. Eram pouquíssimos. Não existia mão de obra. Não existia mão de obra. Existia uma leva de presidiários, uma leva de presos, mas eram condenados, eram párias da sociedade. E esses, os burgueses, não queriam perto, nem usar a mão de obra deles. Quem havia aqui no Brasil? Índios. Nós precisamos de gente para tocar isso aqui. Vamos trazer de fora. Sabe do que eu estou falando, né, gente? Os escravos. Começa no auge do ciclo da cana-de-açúcar, também o tráfico negreiro no Brasil. Marcelo, quem te falou tudo isso? Um historiador que não é estudado nos cursos de história. Não é estudado. Ele conta a real história do Brasil naquela época. O nome dele é Rocha Pombo. É uma placa. Rocha Pombo. Ele viveu naquela transição final do século XIX e início do século XX. Ele viu, ele foi testemunha, ele viveu no intestino da história. Foi historiador, foi político, foi advogado. Rocha Pombo. Não é racha pomba não, tá, gente? Rocha Pombo. Quer falar alguma coisa? E aí? Paralelamente ao ciclo da cana-de-açúcar, inicia-se o quê? O ciclo do café. Os barões do café. E aí nós temos uma aristocracia que está virando uma oligarquia. Por quê? Porque essa aristocracia ela começa a se enveredar para a política fundamentados na ideologia positivista. Fundamentados na ideologia positivista. Influenciados por ela. Eles queriam desenvolvimento, queriam progresso desse país. Ou seja, o desenvolvimento e o progresso do império. Só que o império estava em decadência. Por quê? Porque o império devia ir muito. Sabe por quê? Porque para
para Portugal não ser destruído por Napoleão, Portugal, o rei teve que pagar e muito para Napoleão. E muito, não foi pouco não, teve que pagar e muito para Napoleão não destruir Portugal. Da mesma forma que o rei teve que pagar e muito para Napoleão não destruir Portugal, o rei, para emancipar aqui a colônia, o império, ou seja, o Brasil, de Portugal, teve que pagar muito para Portugal. E aí que começa a nossa dívida externa, com a nossa independência. Só que, na medida que o tempo vai passando, a oligarquia cafeeira vai ganhando forças, fundamentado nessa ideia de progresso, que é uma ideia positivista. E aí? Eles veem no quê? No império, na coroa, um empecilho para o desenvolvimento do Brasil, para a industrialização do Brasil. E aí? Como eles eram influentes, possuíam muito dinheiro, eram ricos, grandes donatários, grandes donos de terras, mas também eram poderosos, né, no que diz respeito à manutenção do poder, ou seja, eram políticos influentes. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eles proclamaram a República no Brasil. Eles quiseram mudar o regime no Brasil, ou seja, deixar de ser império, se transformar numa república. Mas e aí, quem colocar no poder? Quem colocar no poder? Quem será o substituto de El Imperador, o Mr. Dom Pedro, paneleiro? Militares. República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto e Duque de Caxias. Também chamado de República da Espada. Foi um governo transitório? Claro que foi. E aí a República é proclamada, 1889. Aquela Constituição de 1824, que foi a Constituição mais longa, mais duradoura, ela deixa de existir. Por quê? Porque 1891. Um indivíduo chamado Rui Barbosa, ele redige todo o anteprojeto desta Constituição, também chamada de Constituição de Rui Barbosa, mas no mundo do direito é chamada de Constituição Republicana. E aí? E aí o Brasil passa a ser dividido em unidades de federação. Que são essas unidades de federação? Os estados que nós conhecemos hoje. Mas por um lado, se por um lado os positivistas eles ficaram atrelados única e exclusivamente à política, por outro lado aquela leva de marxistas que passaram a ser perseguidos por toda a Europa, justamente por estarem fomentando greves através dos sindicatos,
por estarem fomentando greves trabalhistas, esses marxistas passaram a ser perseguidos justamente por esta classe burguesa. E aí, o que eles fizeram? Como é comum do marxista, quando ele vê a água batendo no pescoço, quando a água bate na bunda, ele dá no pé? Ele não tem culhão para ficar ali? Para encarar? O que eles fizeram? Vamos para o Brasil. Vamos brincar um carnaval. Vieram para cá, para o Brasil, junto com os positivistas que influenciaram a política. Só que eles não conseguiram ter penetração na classe política. Sabe por quê? Porque eram os mesmos burgueses que estavam lá na Europa. E aí? Eram os mesmos. Só mudava a roupagem, mas eram os mesmos burgueses. Eles não conseguiram ter penetração na política. Eles foram encontrar penetração onde? Na educação. E aí? Até que em 1934, eles fundam a USP, Universidade de São Paulo. 1934. E nesse período, foi fundado aqui no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Porque a mesma coisa que eles queriam fazer, estavam fazendo lá na Europa, tinham feito, eles queriam fazer aqui no Brasil. Porque embora o Brasil ser, nessa época, ainda um país agrário, começasse a se industrializar no final da década de 30, eles estavam minando ideologicamente, com base nas ideologias marxistas, minando ali ideologicamente aqueles que trabalhavam nos engenhos. Tudo que os senhores de engenho nessa época e os barões do café e da cana-de-açúcar no início do século XX não queriam aqui no Brasil era um motim dentro dos seus engenhos. O que eles não queriam? Funda-se Partido Comunista na década de 30. Funda-se a Universidade de São Paulo. Por quê? Porque uma das finalidades da República era trazer cultura para esta República. E nada melhor do que trazer uma cultura para esta República aos moldes da cultura europeia. Daí, vários professores nesta época serem professores europeus. Eram europeus, não eram brasileiros. Eram franceses, na sua esmagadora maioria. Eram franceses. E aí eles fundam a USP, Universidade de São Paulo. E paralelo à USP, eles fundam a UNB, que é a Universidade de Brasília. Que na época não era nem Brasília. Ah, perdão, UNB não, desculpa, gente, desculpa. UNB não, Unicamp. Unicamp. A Unicamp. Funda-se a Unicamp. Entendem agora o porquê que a Unicamp e a USP elas sempre foram e sempre serão os redutos dos marxistas no Brasil? Vai lá na Unicamp para você ver. Até médico é marxista. Até dentista é marxista.
É uma puta de uma lavagem cerebral que eles fazem nessa gente. Parece que deve ter alguma coisa naquela água. Eu acho que aquela água deve ser batizada, da mesma forma que a água da UEL deve ser batizada. Não sei. Gente, o cara sai daqui pensando de um jeito, entra na UEL, vai para essas universidades, chega lá em 2 meses, o cara já tá Marx, já tá um zumbi, você olha na cara do cara, pô, o cara parece que tá hipnotizado, o cara parece que foi feita uma amarração amorosa entre eles ali, que o cara entra naquela suruba, entra naquela orgia, é uma orgia intelectual, é aquela coisa ali que foi... Pô, gente... É assim. E vocês vão ver isso de perto lá. Vocês vão ver isso de perto. Gente, quantos... Há 12 anos que eu dou aula aqui, gente, eu já vi cada coisa, cada... Olha... 2 meses depois que o cara passa, começou a aula, quanto tempo você está lá? 2 meses... professor Marx, não sei o que, Marx. Você olha na cara do cara, o cara tá um idiotado, um surtado. O cara não pensa outra coisa a não ser aquilo. Sabe, ele não pensa, não tá assim, ó. Ele não consegue fazer uma leitura da história se não for a partir do materialismo histórico dialético de Marx. Ele não faz uma leitura, não, é assim, ó. Tudo que ele vê a exploração do burguês sobre o proletariado. É assim, gente. É assim. Vocês vão ver isso de perto. Mas, Marcelo, você está criticando? Eu estou criticando, sim. Estou criticando. Eu tenho o direito de criticar, da mesma forma que tenho o direito de me criticar, pô. Podem criticar à vontade. O cara tem direito de ser marxista? Tem. É um direito, como eu disse, é um direito que ele tem. É um direito que ele tem, é inerente à condição humana dele. Ele tem o direito de ser marxista, mas seja coerente, meu irmão. Seja coerente. Odeia o capitalismo? Acha que o capitalismo é o opressor? Sim, então não vá trabalhar no Estado, porque o Estado é capitalista. Acha que o capitalismo é opressor? Acha que o burguês é opressor? Não trabalhe em empresa nenhuma. Você é contra a mais-valia? Então não tenha nada. Não compre celular caro, não compre carro, não tenha propriedade privada, não tenha carro, nem moto, nem casa. É propriedade privada. Marx era contra a propriedade privada. Não compre. É contra a exploração das multinacionais? Não tome Coca-Cola. Não tome Budweiser. Adora uma Budweiser e uma Heineken. Não toma um Brahma Skol, não. É Budweiser e Heineken. Tá aí a Copa do Mundo. Todo mundo churrasqueando lá e tomando Budweiser e tomando Heineken. Eu sei, gente, eu frequento o boteco fica ali, ó, aqui, ó, em frente à concha acústica aqui, gente, ali é o reduto, aquela casa de cultura é o reduto deles, eles estão lá, tá passando um jogo, eles estão lá, cervejada final de semana, gente, eu fico de cara, eu falo assim, o quê? Eu quero um capitalismo opressor desse? Isso é capitalismo opressor? Rapaz, imagine se não fosse. O cara tá tomando Budweiser, tá tomando Heineken. Isso porque ele vive num capitalismo opressor. Imagine se não fosse. É contra a mais-valia? Não consuma produtos. Por quê? Porque você contra a mais-valia, ao comprar um produto, qualquer produto, você está
permitindo com que aquele que produziu e que, portanto, está subjugado à mais-valia, continue estando subjugado à mais-valia. Você está promovendo, patrocinando a continuidade, a permanência dele a esse círculo vicioso que é a mais-valia. Então seja coerente. Eu sou coerente com aquilo que eu sou coerente. Amo o dinheiro e gosto mais ainda de gastar. Mas eu não sou contra os meios e os modos de produção. Sou capitalista até o tutano, vou morrer capitalista. Porque amo dinheiro, adoro gastar. Gosto de comer bem, viver bem. Eu gosto. O que o capitalismo puder me propor, mas eu corro atrás. Corro atrás. Então, gente, um conselho que eu deixo para vocês aqui. Tem o direito de seguir a corrente que vocês quiserem. Vocês têm o direito pleno. O direito de vocês de pensar por si mesmos é soberano. Não deixem nenhum professor de universidade, de cursinho, seja lá de onde for, dizer determinar o que você deve pensar ou não. Nunca permita que ele seja soberano sobre os teus pensamentos. Tenha sempre autonomia de pensar. Tenha sempre autonomia de pensar. Não permita que ele pense por vocês. Porque a partir do momento que ele fala lá na frente e você fica lá acuado no banco, seja aqui, seja numa universidade, seja na tua escola, você não confronta o cara, você está dando legitimidade para esse cara. Não dê legitimidade para professor nenhum, picareta nenhum. Confronta ele. Ah, mas ele vai me perseguir, não vai, ele vai te dar 10 o resto do curso inteiro. Faça isso. Não tenha medo de professor não, gente. Ah, eu sou aluno, ele está aí, ele tem doutorado, grande coisa. Também sou. Grande coisa. Grande coisa. Quem disse que doutor nesse paizinho aqui, nessa republiqueta das bananas é alguma coisa? Quem disse que doutorado aqui é alguma coisa? É nada, é só um pedaço de papel, tá cheio de idiotas úteis aí dentro das universidades, imbecis planejados, com título de doutor. Tá lotado. Eu conheço umas 20 dúzias. Conheço caras que fizeram seu doutoramento, sequer colocaram a mão para fazer a sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, pagaram para fazer. Ó a vergonha, gente. E eu sei que vão escutar essa aula, vão escutar o que eu estou falando aqui no canal. E vão achar ruim, vão torcer o nariz, vão comentar lá, vão me esculachar lá. Eu tô me lixando para essa gente que faz isso. Você acha que eu tô me lixando, meu irmão? Se achar ruim é porque a carapuça serviu, então faça bom proveito. Que horas são agora? 3h30 já? Nossa, 3h35. Nós começamos 2 horas. Podemos prosseguir mais um pouco? Hã? Ou vocês querem que eu cale a boca e vá embora? Traz uma água para mim, David, fazendo um favor. Meu povo, vocês estão entendendo? Tá claro isso para vocês, gente? Estou passeando aqui, dialogando com várias disciplinas.
Filosofia, o campo da filosofia não trabalha somente o campo abstrato, não. Ciência política também, gente. História. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Engraçado, cadê o Pedrinho S2 e a Joaninha S2? Não estão aqui hoje, né? Eita, Lelê, hein? Hã? Sei lá quem diabos é a Pedrinho S2, cara. Você sabe quem é? Quem que é? Ah, ele estava ano passado. Tá, então, é um legado que ele deixou? É um discípulo que ele me deixou? Quer dizer, ele vai e larga um rabo para trás, é isso? Brincadeira, esse Pedrinho S2, hein? Pra acabar, hein? Agora deixou, agora fez uma discípula, né? Joaninha S2, né? Não é porque eu recebi... Hã? Quem? Que velha? Ah, Amélia, não, deixa pra lá. Ai, que saudades da Amélia. Ai, ai, ai. Eu tenho saudades dela. É. Ai, ai, ai. É uma comédia, né? Eu me divirto. Gente, já estamos aqui em 1h26 de aula, tá? Pessoal, o que aconteceu? Muito obrigado, tá, Gordon? Década de 30. Acontece todo esse imbróglio. Lá nos Estados Unidos, em 29, a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Isso levou, se tudo isso estava acontecendo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, no resto do mundo, né, o mundo estava passando por uma grande depressão econômica. Por quê? Por causa da queda da Bolsa de Valores em Nova York. O interessante é que, nessa Bolsa de Valores, especuladores de toda a Europa especulavam lá. Com a queda da Bolsa de Valores em 29, muitas destas empresas europeias entraram em decadência. Abriram concordata, decretaram falência. Porque ela especula. Ela está especulando. E aí? A bolsa cai, tudo que ela tinha... Ou ela tinha, não, ela possuía. Ela tinha cacófono, né? Ela possuía. Simplesmente, o vento leva. Muitas empresas decretam falência. Nestas alturas do campeonato, existia na Alemanha uma república chamada de República dos Weimar. A República dos Weimar, ela implantou na Alemanha instaurou na Alemanha ali um contexto de corrupção muito grande. Havia muita corrupção e muito abuso de poder dentro da República dos Weimar. Nessas alturas do campeonato, levado justamente pela Grande Depressão que produziu em toda a Europa uma crise de desemprego muito grande, porque estas empresas que especulavam lá faliram, e com isso muitos desempregados em toda a Europa, mas sobretudo na Alemanha. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o seguinte, que
esta república levou a Alemanha a uma decadência econômica muito grande e uma degradação moral sem precedentes. Quer dizer, ela só levou à consecução do colapso definitivo da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha já estava em decadência por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha sai da Primeira Guerra derrotada. Em seguida, ela é humilhada no Tratado de Versalhes, se não me falha a memória, em 1919, né? E em seguida, já a República dos Weimar, já para dar o golpe de misericórdia. E aí que existe um grupo na Alemanha que é detentora do capital, do aqué, do faz-me rir, do capim. Esse grupo era o grupo mais rico. E em toda a Europa, a Alemanha e a Áustria, que era a vassala política e econômica da Alemanha neste período, né? A Alemanha e a Áustria eram o reduto desses camaradas. Quem eram eles? Os judeus. Esses camaradas, eles aproveitaram justamente aquele momento em que a Alemanha estava em decadência, uma vez que eles eram muito ricos, para controlar tudo, até mesmo a batata que era vendida. Pasmem, gente, até a batata. Eles controlavam. Eles diziam quanto o mercado deveria vender o quilo da batata. Por quanto? Só que eles eram os banqueiros nesta época. A Alemanha precisava se reerguer economicamente. Se por um lado ela precisava se reerguer, por outro lado, ninguém queria emprestar dinheiro para ela. Por quê? Porque ela havia sido humilhada em Versalhes. Há um grupo que pode nos emprestar dinheiro que é detentor do capital, porque são banqueiros. Quem são eles? Os judeus. Eles vão nos emprestar. Vamos pedir para os banqueiros judeus na Alemanha para nos emprestar esse dinheiro. E assim aconteceu. Eles emprestaram X, mas estavam cobrando Y e Z de juros sobre aquele dinheiro emprestado, ou seja, usura. Eles estavam cobrando um juro excessivo sobre aquele dinheiro que o governo havia pego emprestado. Só que tem um detalhe. Quem empresta dinheiro, um dia tem que pagar. Lembra que eu falei do banco? Então, né? Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar essa grana. Mas como é que eu vou pagar? Eu não tenho como pagar, porque nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Mas espera lá. Tem como nós nos livrarmos desta dívida? Vamos criar uma coisa bem alternativa para eles, para acabar com essa dívida? Aí ninguém deve nada para ninguém. Perseguição.
contra os judeus. Vamos perseguir todo mundo, vamos expulsar todo mundo aqui. Um ano antes da perseguição, da prisão sistemática, foi dado um ultimato. Vazem da Alemanha, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão ser perseguidos. Não deram tanta credibilidade assim, continuaram lá. Por quê? Porque a riqueza deles estava lá, a vida deles estava lá. E não deram tanta credibilidade assim. O que aconteceu? Nhau! Ganhou os judeus. Colocou eles presos num lugar chamado Gueto de Varsóvia. Lá no Gueto de Varsóvia. Já ouviram falar nos guetos? Então, né? Gueto de Varsóvia. Deixa eu molhar o bico aqui, gente. Gente, falar cansa. Nossa. Mas é divertido falar. Gueto de Varsóvia. Só que ainda existiu. Quem foi preso lá foi apenas a ralé do povo judeu ali, os caras que trabalhavam aqui, trabalhavam ali, trabalhavam de empregado aqui, trabalhavam de empregado, mas a nata mesmo. Mas por outro lado, nós precisamos, uma vez que estamos em guerra e estamos construindo, reequipando a nossa indústria bélica, nós precisamos de alguém para trabalhar, para ir lá nas minas de minérios, extrair, entendeu? Todos os minérios, para mandar para a cirurgia, para transformar isso em tanque de guerra, em metralhadora, em avião, vírgula, etc, etc, etc. E aí, vamos mandar essa turma para lá. Mas eu preciso agora, entendeu? Como eu vou fazer com aqueles que estão lá em cima? O nosso maior problema não são os daqui, são os de lá. E aí? Temos que achar um jeito. Campo de concentração. Hã? Não entendi. Fala alto. Campo de concentração neles. Só que tem um detalhe. Eu quero me livrar deles, porque o meu objetivo é zerar minha dívida com eles. Só que tem um detalhe, se eu mato o pai, por causa das leis de herança, a fortuna dele vai para o filho. Mas vem cá, e se eu der um fim na família inteira? Hã? E se eu der um fim na família inteira? Vai para quem? Para o Estado, por causa das leis de herança. Vai para o Estado na ausência, e até hoje, isso é aqui no Brasil também existe, na ausência de descendentes, a fortuna do indivíduo vai para o Estado. O Estado confisca. O que aconteceu? Nhau. Só que como a Alemanha estava em guerra, tudo aquilo que foi confiscado foi transformado em tanque de guerra. Ou seja, 80% do PIB na Alemanha, uma vez que era um Estado totalitarista, ou seja, uma república do nacional-socialismo. Uma vez que a Alemanha era uma república socialista e estava em guerra, 80% do PIB, ou seja, produto interno bruto, era transformado em tanque de guerra. E aí? Tem como eu reerguer o meu país? Não. Não tem como. Não tem mágica econômica que faça eu levantar um país economicamente investindo 80% do PIB, como acontece na Coreia do Norte,
como acontecia na antiga União Soviética, sob a cortina de ferro, em armamento militar. Vira uma potência bélica, porém, econômica miserável. Porque não há geração de riqueza. O que assegura a geração de riqueza é a produtividade, ou seja, a presença de empresas, de indústrias e por aí vai. É isso que assegura a riqueza de um país. Daí Auschwitz mata todo mundo. A Segunda Guerra Mundial acaba, a Alemanha é dividida. Oriental e ocidental. O oriental subjugado à União Soviética e aos países que fazem parte do Pacto de Varsóvia. OTAN. É a OTAN até hoje. Não tem, o Brasil não tem aliado as tropas da OTAN? Até outro dia mesmo, os caças da França ligados à OTAN estavam bombardeando aí, não sei aonde aí. OTAN existe até hoje. União Soviética e países sob a cortina de ferro, Pacto de Varsóvia. O outro, ocidental, OTAN. E aí eu já entro no campo da geopolítica. Divido essa mesa aqui no meio. Quem está aqui não deve interferir sob nenhum aspecto em quem está aqui. Nos que estão aqui. Inclusive nos seus aliados. Percebe que aqui tem aliados. Quem manda é a União Soviética. Aqui quem manda é os Estados Unidos. Mas eles têm os protegidos deles aqui. Aqui também, eles têm os protegidos deles. Então, eu não posso interferir em nenhum aspecto na política norte-americana, nenhum aspecto no modus vivendi norte-americano, bem como no dos seus aliados. Está entendendo, gente? Estão pegando a linha de raciocínio? Semelhantemente, são os que estão aqui. Não podem interferir em nada aqui. Na prática, foi isso que aconteceu? Aqui, União Soviética, preciso reerguer a parte oriental. Institui-se o quê? Um plano econômico chamado Comecon. Aqui, parte ocidental, um plano econômico para reerguer, chamado Plano Marshall. Já ouviram falar? Só que tem um detalhe. Por volta da primeira metade, ali por volta, em meados da década de 50, essa parte aqui não havia observado direitinho o acordo que havia feito com essa parte aqui. O que eles fizeram? Começaram a mandar, a enviar secretamente agentes da KGB para os Estados Unidos.
Ai, ai, ai. Aí os Estados Unidos, através da CIA, descobriu que havia agentes da agência secreta soviética dentro dos Estados Unidos e em países aliados aos Estados Unidos, ou seja, a OTAN, com a tentativa de disseminar a política deles aqui. Aí um indivíduo muito influente na política norte-americana nesta época, chamado John McCarthy. Institui-se uma política, essa política é uma política de perseguição aos comunistas presentes dentro dos Estados Unidos e em países aliados aos Estados Unidos. E essa política passou a ser chamada de macartismo. Estão entendendo, gente? Macartismo. E esses indivíduos estavam, inclusive, aqui no Brasil. Eles estavam aqui no Brasil. Dentre eles, Luiz Carlos Prestes. Já ouviram falar no Luiz Carlos Prestes, o chefe da coluna Prestes? Pois bem, era um comunista a serviço da KGB aqui no Brasil. Eles estavam minando sob todos os aspectos, né, o Brasil, para tentar implantar aqui no Brasil um comunismo. Por quê? Porque eles sabiam, né, que se os Estados Unidos perdesse, né, o Brasil para os comunistas, eles perderiam toda a América Latina. Por quê? Porque em 59 já havia sido feito a Revolução Cubana, sob a influência, aqui no Ocidente, estão vendo? Aqui no Ocidente da União Soviética. Aí o que aconteceu? Com o apoio dos Estados Unidos para poder frear esse avanço do comunismo aqui no Brasil, uma vez que eles estavam ali agindo na classe universitária, que era a formadora de opinião, o que aconteceu? Os militares, em 64, tomam o poder. E aí a Amélia entra em cena. E aí vocês já sabem exatamente o que aconteceu. Eu preciso dizer o que aconteceu? Em 64. Toma-se o poder. João Goulart renuncia. Vai embora, vaza. A cátedra fica vacante. Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso nessa época, assume o poder. Não foram os militares que assumiram o poder em seguida, mas foi o chefe do Congresso, que foi Ranieri Mazzilli. É ele quem ocupa. Até que, posteriormente, coisa de dias depois, Castelo Branco assume o poder. Com a aclamação justamente do Congresso. Foi o Congresso quem escolheu Castelo Branco.
Por quê? Porque João Goulart queria transformar isso aqui numa república sindicalista com um viés comunista. Se os militares não tomam o poder, os Estados Unidos tomavam. Por quê? Porque a 300 quilômetros da costa de Santos, porta-aviões da Marinha norte-americana já estavam aqui. Numa operação chamada Brother Sun. Pronto para invadir, uma intervenção militar norte-americana em solo brasileiro. O que os militares fizeram? Bom, não precisa. Vamos salvaguardar a soberania do nosso país. Se o objetivo de vocês é conter o comunismo aqui no Brasil, não precisa invadir. Não. Nós vamos conter. Daí a ideia de repressão. Estão entendendo, gente? E aí institui-se Atos, tendo como o AI-5 o principal deles. Tá claro isso para vocês, gente? Com isso, muitos foram embora do Brasil. Depois, por ocasião da anistia, em 79, anistia, eles voltam para o Brasil e continuam na academia. E estão até hoje aí. Ou seja, para nos vingarmos dos militares, vamos produzir maciçamente uma campanha contra os militares. Ou seja, vamos demonizar os militares. Não estou dizendo que os militares foram santos, não, fizeram muita cagada, mas os comunistas também, inclusive entre eles, o justiçamento. Isso não existe no meio militar. Como é que vocês acham que o Che Guevara morreu, hein? Quem vocês acham que mandou matar o Che Guevara? Foi Fidel Castro. Justiçamento, por quê? Somos cabeças da revolução. Eu tenho o feeling para ser chefe. Você é garotão, garotão, bonitão, carismático, médico, inteligente. Carismático, eu não, já sou mais turrão. Você agrega, eu desagrego. Espera lá. Antes que escolham você e me isolem, então eu mato você. Justiçamento. Era muito comum entre eles. Inclusive, isso aconteceu em larga escala na guerrilha do Araguaia. Caso vocês não saibam, se não sabem, vão saber agora. Sabe o seu José Genuíno? Sabe o seu Genuínozinho do mensalão? Sabe o seu José Dirceu que está preso em Curitiba hoje? Pois bem, eles foram presos na guerrilha do Araguaia, sobretudo o José Genuíno. Para os militares não apagarem ele, sabe o que ele fez? Denunciou os aparelhos, inclusive o aparelho onde estava o seu José Dirceu, que era estudante nesta época, junto com o seu Vladimir Herzog, na USP. Estou contando história para vocês, gente, coisa que vocês não escutaram, mas é isso. É um outro viés, é a outra face da moeda. Foram lá buscar os caras, seu Zé Dirceu vai para a cadeia, seu Vladimir Herzog vai para o DOI-CODE e lá ele aparece morto. Enquanto isso, o seu Lula estava a serviço do DOI-CODE porque recebia. Ele tinha um alcaguete, um apelido de Barba. Era assim que ele era conhecido, o Barba. Ele era caguete, gente. Inclusive a dona Dilma foi presa pelo DOI-CODE
porque foi caguetada por ele. É a história das contradições marxistas. Da mesma forma que o Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo Luiz Carlos Prestes, que atentou tanto contra o Getúlio Vargas, foi o mesmo que posteriormente apoiou o Getúlio Vargas incondicionalmente. Dá para entender isso? Pimpolhos, dá para entender isso? É a história do marxismo e seus tentáculos, é a história das contradições. E aí você vê os movimentos sociais hoje, aqui no Brasil, de vertente que tem uma pauta socialista, defenderem uma coisa na teoria, mas na prática fazem exatamente o contrário. Contradição, meu amigo. Meu povo, espero ter ajudado vocês em alguma coisa hoje. Ajudei em alguma coisa? Hã? Espero ter ajudado vocês em alguma coisa, tá? Então eu agradeço a presença de vocês aqui. E quando eu já estiver lá no canal, tá? Eu vou avisar para vocês. Então tá bom, gente, vamos? Então tá, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá?